Atos capítulo 9, versículo 1 ao versículo 4. O texto bíblico diz assim: enquanto isso, Saulo, também conhecido como Paulo, falam que Saulo é uma expressão hebraica e Paulo é uma expressão grega, ok? Então aqui, não vamos dar ênfase se vai ser Saulo ou Paulo, é a mesma pessoa, ok? Enquanto isso, Paulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, só um parênteses aqui, os primeiros cristãos lá na Palestina eram conhecidos como, abre aspas, os do caminho. Hoje a galera chama a gente de crente, evangélico. Naquela época era os do caminho. Ok? Fecha aspas. Encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Porém, em sua viagem, quando Paulo se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Olhem só que incrível a resposta. Ele já responde sabendo que quem está perguntando merece ser chamado assim. Quem és tu, Senhor? Aleluia. E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você me persegue. Pai, muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu cuidado, pelo teu carinho. Que dia feliz hoje, poder receber mais irmãos e irmãs. Temos aqui pessoas evangélicas, católicas, não evangélicas, não católicas, das mais diferentes confissões. Obrigado, portanto, por ter o privilégio de pregar nada mais, nada menos que a maior epopeia de todos os tempos, que é o teu evangelho. Obrigado. Em Cristo Jesus, oramos e te agradecemos. Quem está comigo, diga amém. Podeis assentar. Muito obrigado. Gente, por conta da Semana Solidária, né, todos os nossos pequenos grupos aí ativos para arrecadarmos um valor alto, para ajudarmos mais de 40 instituições carentes, e também a compra do nosso food truck, onde nós vamos presentear o Ministério Fora da Caixa, onde semanalmente, ou no máximo quinzenalmente, estaremos abençoando com uma comida fresquinha os moradores de rua. Então, estamos bem envolvidos com a Semana Solidária, não somente eu, mas toda a pastoral, toda a liderança, todos os voluntários. Se você não faz parte de um pequeno grupo, seja na rede ministerial, grupo de conexão, Alfa, escola bíblica, enfim, por favor, mande um e-mail para a gente, contato@dai, porque esse projeto é mais um projeto nobre, urgente e eterno. Por conta da Semana Solidária, nós precisamos reforçar essa narrativa da importância que temos que ter como cristãos e cristãs, né? A humanidade precisa ver o que Deus está fazendo em nós e ser beneficiada através de nós. Estamos falando desde do mês passado, somos diferentes, mas a nossa diferença não pode nos segregar, a nossa diferença precisa agregar, somos diferentes, precisamos ser influentes. Então, às quartas-feiras estamos tendo estudo bíblico das 7 áreas de influência. Na semana retrasada falamos sobre igreja, na semana passada falamos sobre governo e sobre artes/entretenimento. Então, reforçando essa narrativa da importância missiológica, missional,
e missionária da igreja. Além disso, além das quartas-feiras, aos domingos, nesse mês de agosto, estamos trabalhando esse tema, a humanidade verá. Verá o quê? Verá a luz que existe em nós, né? Ou no mínimo será beneficiada pela luz que a gente joga. Ei, a luz não tem a capacidade de arrumar a casa, a luz tem a capacidade de iluminar para que a pessoa tome as decisões se deseja arrumar a casa sim ou não. Foi isso que nós aprendemos domingo passado com o pastor Ferreira em nosso culto online. Isso é muito importante. E o texto de hoje também fala de luminosidade, fala da importância de estarmos, né, prontos para sermos usados, não dentro daquilo que queremos, mas daquilo que Ele deseja. Se somos dele, não faz sentido ficarmos levando uma vida medíocre, uma vida onde o que eu quero é importante. Não. O que você quer? O que o Senhor quer? O que o Senhor deseja fazer em mim e realizar através de mim? O protagonista de hoje, além de Deus, é nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo. Quem era Paulo? Paulo era filho de pais judeus, sendo mais preciso, descendentes da tribo israelita de Benjamim, sem dúvida alguma uma das tribos mais respeitadas das 12 tribos de Israel. Como um bom judeu, Paulo foi circuncidado ao 8º dia, como a lei de Moisés mandava. Ou seja, mais judeu no seu DNA é impossível, até porque quem sabe o que é circuncisão sabe do que eu estou falando. Se você não sabe, pesquisa. Usando um linguajar bem brasileiro, podemos dizer que Paulo ele era um judeu da gema. Porém, além desse pano de fundo judaico na sua essência e na sua carcaça religiosa, Paulo era diferente dos seus pais na sua identidade em apenas uma coisa. E a diferença é que ele não tinha nascido em Israel, mas sim numa cidade chamada Tarso, que fazia parte do grande Império Romano. Logo, além de ser judeu por conta da família, na sua carteira de identidade, Paulo também era cidadão romano. Enfim, por influência dos seus pais, alguns textos bíblicos vêm dizer que desde a infância, Paulo aprendeu os preceitos da lei judaica com o grande mestre da época, o grande professor da época, o grande filósofo, o grande teólogo da época, um homem chamado Gamaliel. Resultado desse estudo com Gamaliel, o apóstolo Paulo se torna o que a gente conhece, a nomenclatura, abre aspas, fariseu. Ele agora faz parte da ala religiosa judaica dos fariseus. Esses caras, eles eram muito comprometidos com Deus. Eles eram muito comprometidos com a palavra de Deus. Esses caras sabiam versículos de cor. Mas não é 2, 3, 4, 5, Sérgio. É o Sérgio, né? Acertei. Ele é do meu alfa, mas todo mascarado. Ei, ele era comprometido com Deus. Se perguntasse o que diz o Pentateuco, ele sabia. O que diz em Levítico, ele sabia. O que diz em Salmo, ele sabia. Esses meninos, desde criança, eram ensinados a decorar tudo. Decorar tudo. Porém, apesar desse comprometimento na sua infância, adolescência e juventude, ao passar dos anos, esse homem que era tão piedoso e tão rendido em querer cumprir a vontade de Deus, ele começa a se transformar num homem impetuoso. Um homem que, em nome da lei judaica, agora estava disposto a fazer tudo, inclusive a matar, se fosse necessário. Loucura isso!
E esse é sim um dos perigos da religião. Esse é sim um dos perigos de sermos religiosos. É nós acharmos que nós somos melhores do que outros. É a gente olhar para o outro que não é cristão, que não é evangélico, que não confessa a nossa fé como desdém, dizendo, é pecador quem precisa de Jesus. E a gente vai entrando numa jaula mesmo, porque a gente parece que vai ficando bicho. A gente perde a ideia de que a gente precisa ser diferente, sim, mas a gente precisa ser influente. E o Paulo aqui, ele não quer ser influente, ele quer ser diferente. E se tem alguma coisa na cabeça dele de influência, tem violência. O problema da gente ficar muito próximo da religião é o problema da gente se achar o dono da verdade. Mas ei, a verdade não tem dono, a verdade só tem servos. Vocês estão aqui comigo, sim ou não? A verdade não tem dono, a verdade só tem servos. E é dentro desse contexto de vida paulina que se insere o texto de Atos 9, que nós lemos. Então eu fiz esse pano de fundo para a gente compreender o que a gente leu. Nesse momento da história, só para vocês compreenderem na cronologia correta, Jesus ele já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha passado 40 dias aqui e já tinha ido para o céu, já tinha comissionado a igreja. Então, aqui está no início da igreja. No início da igreja. A gente está falando aqui 34, 35, 40 depois de Cristo. Se ele foi para o céu com 33, então é mais ou menos nesse cenário. A igreja cristã estava começando a viver uma espécie de crescimento modesto, pequeno ainda, são os do caminho, não incomodava o farisaísmo, não incomodava os saduceus, não incomodava os romanos, mas começou a tomar uma proporção, e isso começou a incomodar os fariseus, dentre eles o Paulo, seus amigos. É nesse cenário que o Paulo, que virou o cabeção, ele agora se voluntaria a ser um caçador de crente, ser um caçador de cristão. Paulo então faz toda uma articulação com os religiosos da época e conseguiu, olhem só, algumas cartas. Conseguiu o quê? Conseguiu cartas para prender e matar todos os cristãos que ele visse no caminho, fossem eles homens ou mulheres. O cara que de domingo ensinava a Bíblia na sinagoga, na segunda ele era assassino. Loucura isso, gente. Paulo estava tão comprometido em acabar com os cristãos que o texto bíblico vem dizer essa expressão, coloquem para mim. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Se a gente pega essa expressão lá no original grego, e se eu posso tentar traduzir aqui no português para a gente, essa expressão respirando ameaças de morte, ficaria mais ou menos assim, do grego para o português, na cara dura, abre aspas. Uma fera selvagem que furiosamente extermina o corpo de uma presa, fecha aspas. Para os primeiros cristãos, Paulo era mais como um animal selvagem do que gente. Ou quando você vê o assassino de um filho matando uma mãe, ainda que você não fale, mas a gente... Meu Deus, como pode? Agora imaginem esse homem fazendo essas atrocidades em nome da religião, em nome de Deus. Em resumo, Paulo começa a devastar a igreja do primeiro século. E por que ele tinha tanta raiva dos crentes? Primeiro, é que essa alma de animal foi construída dentro dele, porque ele não podia aceitar que um pobre nazareno crucificado, que as pessoas tinham falado que tinha ressuscitado, como que um criminoso morto na cruz poderia ser o Messias? Isso não entrava na cabeça do Paulo.
Essa alma de animal foi construída dentro do Paulo porque ele não podia também crer que o filho simples, de uma Maria simples, pregado na cruz, pudesse ter sido o Salvador do mundo. Porque quando a mulher samaritana se dá conta de quem é Jesus, ela chega lá na cidade dela, em Sicar, e diz: eu achei, a expressão está assim, o Salvador do mundo. Quando Paulo decidiu sair de Jerusalém para ir para Damasco, não é porque ele queria para as férias, como a gente foi para Atibaia, eu e a Tati e os meninos, não. A intenção dele era achar mais cristãos que estavam nessa rota. Para achar e para dar bronquinha, não. Para matar os cristãos, mas não apenas para matar os cristãos, mas colocar uma espécie de pá de cal no cristianismo. Acabou, eu vou acabar com essa raça. Eu vou acabar com os crentes. Eu vou acabar com esses caras que se denominam do caminho. Então estão no caminho, então eu vou para o caminho. E acabo com esse caminho no caminho. Porém, ele não sabia que ao fazer essas atrocidades, ele não estava fazendo apenas contra homens e mulheres, mas estava fazendo contra o próprio Deus. Mexe comigo, mas não mexe com Deus. Paulo não sabia que aqueles que ferem os santos de Deus tocam na menina dos olhos de Deus. É nesse momento de loucura, de alma de fera selvagem, de queixo para cima e olhos fixos na próxima presa que passassem pelo caminho, que aconteceu que nem Pedro, nem João, nem Bartolomeu, ninguém poderia sonhar. Jesus decidiu colocar um ponto final nesse animal em forma de gente. Olhem só o que o texto relata. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Se eu sou Deus, eu mando uma luz para matar. Sim ou não? Sim ou não? Você que é pai, você que é mãe, quando teu filho faz o que você não pediu, você olha para ele e fala assim, pastor, você pensa em seu filho? O dia que você tiver filho e filha, você fala assim, meu Deus do céu, não aprende nunca. Infeliz. Mas Paulo não está apenas desarrumando as coisas como os meus filhos fazem. Paulo está matando. Deus poderia muito bem mandar um raio e acabou a história dele. Não. A fera agora estava no chão. O bicho, em forma de gente, agora estava cego, agora estava prostrado, agora estava manso, agora estava domado. O touro furioso, selvagem e compulsivo, agora estava subjugado. Aquele que prendia os cristãos, agora estava preso pelo Cristo dos cristãos. Aquele que encerrava em prisão as pessoas, agora está dominado, sem algemas. Aquele que se achava o detentor de todo o poder para perseguir homens e mulheres, agora estava no chão, sem resistência alguma. Aquele a quem ele perseguia com todas as forças da sua alma, agora tinha conquistado o seu coração, a ponto do texto dizer o seguinte, em sua cegueira. Ei, deixa eu falar uma coisa. O momento que Paulo mais viu na vida foi quando ele ficou cego. Ei, porque o Evangelho faz isso. O Evangelho tem o poder de abrir os olhos do nosso coração. Tanto é verdade que esse próprio apóstolo Paulo, anos depois, vai escrever uma carta à igreja de Filipos, e ele vai escrever no capítulo 2, eis, oro para que os olhos do vosso coração sejam abertos, para contemplarem aquilo que eu estou vendo. Eu estou preso, mas estou livre. Olha isso. Tanto que ele está cativado agora por esse Deus, que ele diz o que a gente leu, quem és tu, Senhor? Ele não apenas disse quem és tu, ele disse quem és tu, amado da minha alma, quem és tu, aquele que acabou de derreter meu coração. E para surpresa dele, quem é esse Deus? Não é Moisés, que ele tanto pregou, não era Elias, era Jesus. E Jesus diz, ei, eu sou Jesus.
a quem você persegue. Estava cego fisicamente, sim, mas espiritualmente estava vendo como nunca antes. O improvável aconteceu. Paulo se converteu. Paulo se converteu. Paulo se converteu. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Que até ontem eu posso chamar de endemoniado, se converteu. A vida passa. O Paulo é discipulado, passa pelo Alfa, passa pelo Reset, passa pelo Start, passa pelo CDV, passa por tudo. E agora olhem só, 3 coisas básicas, no mínimo 3 coisas básicas que aconteceram na vida dele. Olhem só, acompanhem comigo. De um agente de morte se tornou o pregador do Evangelho. Paulo pregou a tempo e fora de tempo. Paulo pregou em liberdade, pregou em prisões, pregou com saúde, pregou doente, pregou nos lares, pregou nas sinagogas, pregou no templo, pregou nas ruas, pregou nas praças, pregou na praia, pregou no navio, pregou no Zoom, pregou nos salões governamentais, pregou nas escolas. Paulo pregou com um senso de urgência, com lágrimas no rosto, mas com o poder do Espírito Santo na alma. Aleluia! Segunda coisa, olhem só, de um devastador de igreja, o belezinha agora se tornou um plantador delas. Ei, depois de Jesus, Paulo se tornou o maior evangelista, o maior missionário, o maior pastor, o maior pregador, o maior teólogo, o maior plantador de igrejas da história do cristianismo. Ele plantou igrejas na região da Galácia. Ele plantou igrejas na região da Macedônia. Ele plantou igrejas na Ásia Menor. Ei, segura essa. Aonde Alexandre o Grande não pisou, as cartas dele chegaram. Terceiro, de um receptor de cartas para prender e matar, o cara de pau agora se tornou um escritor de cartas para abençoar e salvar. Fala para a pessoa que está ao teu lado com máscara e tudo. Se Deus pegou Paulo, fica tranquilo, que você é fichinha. Ei, como perseguidor e exterminador dos cristãos, Paulo pedia cartas para prender, amarrar, matar os crentes, mas depois de convertido, ele escreveu cartas para abençoar. Paulo foi o maior escritor do Novo Testamento. A gente está falando de mais de 13 cartas. 13 cartas, 2/3 do Novo Testamento vieram de um ex-assassino, de crente. Essas foram as cartas que chegaram, foram as cartas que se perderam pelo caminho. A história vem dizer que só em Coríntios, ele tinha mandado 5 cartas, chegaram para nós 2. Suas cartas são mais conhecidas do que qualquer obra jamais escrita na história da humanidade. Suas cartas têm sido alimento para milhões de crentes como nós. Essas cartas são mais do que cartas, mas são luzeiros que brilham, como um dia a luz brilhou nos seus próprios olhos. Ei, quem mais falou sobre santificação? Quem mais falou sobre justificação? Quem mais falou sobre amor? Quem mais falou além de Jesus? Esse cara. São verdades inspiradas pelo Espírito Santo, que ensinam, exortam e levam as pessoas a Cristo. Nesse momento, milhões e milhões de pessoas estão aceitando a Jesus por conta de uma carta dele. Oh, meu Deus do céu! Cartas que jogam luz. As pessoas são iluminadas pela graça. Quantos agora estão levantando as mãos dizendo: eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu preciso de Jesus. Gente, eu estou me sentindo tão calvinista hoje. Meu Deus, eu acho que se um presbiteriano me visse pregar hoje, falou assim: vem para a minha igreja. Eu estou me sentindo um calvinista. E porque esse sermão aqui,
ele, para um arminiano, para uma pessoa que gosta muito mais de Armínio do que de Calvino, esse sermão aqui é um tiro no pé. Porque parece esse Deus que... Lá, eu quero você aqui, eu quero fazer aqui, eu quero você aqui, vou fazer de tudo. E fez de tudo. Mas só para vocês não dizerem que eu sou presbiteriano. O texto continua assim, Atos 9, de 9 a 19. Por 3 dias ele esteve cego. Não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão e disse, Ananias, está lascado. E ele disse, eis-me aqui mesmo lascado. O Senhor lhe disse, vá para a casa de Judas. Já não começou bem o nome da casa, né? Mas ok, não é o Iscariotes, tá? Talvez seja Tadeu, não sei. Vá para a casa de Judas, lá na rua chamada Direita. E pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Não, esse cara veio me pegar. Eu amo o evangelho. Esse cara veio me pegar. Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse, Ananias, vá. Este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo Senhor Jesus. Acho que aqui ele gostou. Que ele apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte, ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, quando Ananias, o Ananias tinha livre-arbítrio. Ele foi aqui porque ele quis. Ele não ficou cego. Ele disse, tá bom, tá difícil, mas eu vou. Eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo. E olhem só, ele chega, ele ora por Paulo. O Paulo é cheio do Espírito Santo e a Bíblia vem dizer, imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, ele foi batizado, ainda comeu e recuperou as suas forças. Eu fiz questão de ler, gente, sobre Ananias, porque esse homem representa a maioria de nós que já encontramos a luz, mas estamos bloqueados com medo, dizendo, não, o senhor não pode fazer com Paulo, o senhor não pode fazer com o meu patrão, o senhor não pode fazer com a minha esposa, ela tá longe das coisas de Deus. Ei! Fique tranquilo, porque se Deus pode ter um lado calvinista, soberano, Ele conta com Ananias que dizem, pouco me importa o que eu quero, eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me para a tua glória, usa-me para a tua missão. Ananias representa os invisíveis no reino, representa os nossos voluntários, que essa semana, uma grande parte, nós temos alguns prestadores de serviço, mas 80%, 90% do que levanta essa igreja são voluntários. Essa semana, homens que trabalham nos seus respectivos empregos das 8 às 6, vão para casa, tomam um banho, vêm aqui, ficam até 3, 4 horas da manhã, para que você tenha qualidade nesse culto. Homens e mulheres que ninguém vê, mas o Senhor vê. Sabe qual foi a última vez que os projetos de Deus tiraram o seu sono? Ou você tem perdido o sono porque você se enfiou só em coisas desse mundo, está cego por conta do Deus desse século? A tua vida tem sido secularizada, porque ela tem sido comandada pelas questões desse século. Qual foi a última vez que você acordou 3 horas da manhã dizendo, Senhor, o que o Senhor quer de mim?
Aonde o Senhor quer que eu trabalhe? Porque será que Deus chamou apenas 3, 4, 5, 6 para virem aqui e se desgastarem? Não, Deus tem levantado uma multidão de pessoas. Enquanto vocês estão aqui, tem pessoas de pé, intercedendo para que esse culto aconteça. Enquanto nós estamos aqui, lá dentro do estúdio, tem mais de 6, 7, 8 pessoas trabalhando aqui em cima. É muita coisa. Ninguém sabe o nome deles, a não ser eu, e quem trabalha com eles são os Ananias, que estão dizendo, ainda que eu não entenda, eu vou. Tem gente que pergunta para mim, pastor, você não tem medo de ser excluído da Assembleia de Deus por falar que você é calvinista também? Eu já falei, eu durmo calvinista e acordo arminiano. Eu durmo descansando nele e acordo querendo fazer como... Pastor, o que é calvinismo? O que é arminianismo? Pastor, é de comer adaicollege.com.br. Não vou ficar explicando tudo, não. Se vira, vai para o Google, faz alguma coisa. Mas, basicamente, a visão calvinista é aquela que Deus, como soberano, faz e não espera muito a nossa resposta. Se Ele quer, Ele vai amarrar como amarrou Paulo. Tá, nós temos textos assim, mas também nós temos textos onde a gente encontra Ananias dizendo, mesmo não querendo, eu vou. Eu não preciso que o Senhor me segue, eu não preciso que o Senhor me amarre, eu não preciso, porque tem gente que acha que Deus é um namoradinho mimado. Sabe no Antigo Testamento, porque as pessoas acham que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo. Sabe quando Deus fala assim, ei Israel, não faça isso, senão você vai se dar mal. Aí os céticos dizem assim, nossa, mas que Deus mimado, né? Ei, deixa eu falar uma coisa. Deus não é um Deus, não é um namoradinho mimado, que quando a namorada não faz, ele fica de birra, dizendo, não fez o que eu quis, não foi para a cama, ok, então eu não te dou mais aquele presente que você pediu para mim. Ei, Deus não é. Sabe o que Deus é? É como a conexão da água e do peixe. É como se Deus fosse a água, olhasse para o peixe e dissesse, fica aqui que é melhor. Não é se você quiser outros terrenos, eu vou te punir. Não, você está se punindo. Qual foi a última vez? Tem uma música da Fernanda Brum, é uma das músicas mais lindas que ela gravou, que ela diz assim, ó, abre os meus ouvidos, eu quero ouvir, abre os meus olhos, eu quero ver, abre o meu coração, quero sentir, teu grande amor, teu grande amor. Mais uma vez. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abra os meus ouvidos, eu quero ouvir, inverte tudo. Abra o meu coração, eu quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Se você pode, levante suas mãos e cante. Quem conhece, vai lá. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Queimando de amor por ti. Quantos querem perder o sono para as coisas dele? Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez.
queimando de amor por ti. Se não me excluírem da Assembleia de Deus hoje, porque eu estou pregando a favor do calvinismo e arminianismo, eu vou ficar com vocês até a volta de Jesus. Mas para mim Deus se resume aos dois. É o Deus que quando quer, mas o Deus que tem prazer em ver você também querer. Que você, líder de GC, volte a perder o sono pelo teu GC. Você, voluntário, você não consiga dormir. Gente, de sábado para domingo eu não consigo dormir direito, porque eu não vejo a hora de ver vocês. Agora que não tem culto de quarta-feira mesmo aqui, agora que... Acordei 4:30 da manhã hoje, eu falei, Senhor. Aí foi depois 6:30, eu fui correr, fiz 5 quilômetros correndo, para ver se eu chegava mais perto de vocês. Isso não é um mérito de pastor, isso é um mérito de quem é do caminho, isso é um mérito de quem é crente. Porque talvez você está se envolvendo tanto com os teus projetos de vida, e você está percebendo que é vento. Agora, se você se envolver com os projetos de Deus, fique tranquilo, as demais coisas vão ser acrescentadas. Vão ser acrescentadas. Essa é a minha oração. Seja você pastor, seja você supervisor, líder, coordenador, voluntário, pouco importa. Que possamos descansar na soberania dEle, mas também nos posicionar dizendo, eis-me aqui. Eis-me aqui, eis-me aqui, te amo, que a nossa vida seja um sacrifício vivo, santo e agradável. Tanto é verdade que o apóstolo Paulo, anos depois, 35 anos depois, ele vem escrever, Romanos 12, versículo 2, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que se apresentem, não para matar crente, mas se apresentem os vossos corpos vivos, santo e agradável, porque essa é a vontade de Deus, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A luz que um dia você viu, ela precisa ecoar. Acredite em todos aqueles que você acha que você está gastando o seu tempo só falando de Jesus. Pastor, mas eu mando o link para ele todo domingo, ele nunca abre. Mande de novo. Pastor, mas eu convido ele para a igreja toda vez, estou ficando chato. Convida de novo. Que na hora que Deus fizer a parte dele, como já tem feito e você às vezes não está percebendo, porque a gente não conhece o coração das pessoas. Talvez esse link que você acha que ele não está abrindo, ele só codificou lá no WhatsApp para você não ver que ele abriu. Deus sabe ser soberano. A gente só precisa ser proativo. Ele sabe ser Deus. A gente só precisa ser Ananias. Minha oração é essa. Que esse Deus que exala a soberania é um Deus que espera o meu passo e o teu passo. Dizendo, estou perdendo muito tempo. Tem gente que vai sair dessa pandemia pior. Tem gente que vai sair dessa pandemia melhor. Mas deixa eu falar uma coisa, tem pandemia pra caramba ainda, gente. Dá tempo de você sair melhor. Dá tempo. Porque o que você vai dizer para os seus filhos? Quando daqui 10 anos, filho, você não sabe da última, eu entrei na pandemia, desviei. Mas seria bonito você dizer assim, desviei, mas não é que voltei. Ainda dá tempo de você ressignificar esse tempo tão difícil. Você precisava voltar para a igreja? Voltou. Porque até ontem a culpa era... Sabe o que eu mais ouvi? Pastor, não consigo. O cara assiste Netflix, o cara ele assina Netflix, Amazon Prime, o cara Globoplay, o cara vê YouTube, ele vai para o culto, aqui ele presta atenção em tudo. Quando ele vai para o culto, pastor, me distraio fácil.
Graças a Deus vocês não se distraíram enquanto vocês me viam pregar. Será que isso não é espiritual? Ou eu que estou espiritualizando demais? Como que o homem de ferro segura tanto você, ainda tua esposa se levantar para ir para o banheiro? Fica aí! Ainda mais se for um esposo tirano. Não. Vamos fazer pipoca para as crianças. Não, que pipoca? Depois, para a igreja, fica com esse negócio. Gente, quando a gente compara a nossa vida, a nossa prática missiológica, missional, missionária, seja o nome e o termo que você goste, perto desses, a gente é muito Nutella. Muito Nutella. A nossa resposta é: Senhor, nos perdoe. Eis-nos aqui. Se você pode, por favor, levante suas mãos aos céus. Com os olhos fechados, você e Deus. Eu não sei se você hoje é um Paulo, ou se você hoje é um Ananias. Eu não sei se você está precisando hoje de uma conversão, ou se você está precisando hoje dizer: eu quero trabalhar, ainda que o meu foco missionário seja quem eu não amo. Pai, obrigado pelo teu amor e pela tua graça. Obrigado porque o Senhor deu a sua vida pela minha vida. E o mínimo que eu posso fazer é entregar a minha vida em favor da sua vida. Deus, obrigado. Porque enquanto ficam aí nesses embates, do jeito que o Senhor trabalha, a gente prefere te adorar, mesmo não te compreendendo como que o Senhor trabalha. Eis-nos aqui, Deus. Tem pessoas aqui que estão precisando confessar ao Senhor novamente como Salvador. Tem pessoas aqui que estão vendo com os olhos, mas não conseguem ver mais com o coração. Pai, se existe algum Paulo aqui que está precisando se render novamente, Pai, que hoje seja a virada. Essa é a minha oração, mas eu também oro por Ananias, que muitas vezes está na sua zona de conforto, com medo do ministério, mas que Ananias hoje possam dizer: eis-me aqui, é o Saulo, eu vou, é o meu patrão, eu vou, é o meu filho que não quer saber do Evangelho, quando eu falo de Jesus, eu vou, com sabedoria eu vou, sem violência eu vou, com inteligência eu vou, mas eu não vou em meu nome, eu vou em teu nome. Pai, eis-nos aqui, não somente os que estão presentes, mas os nossos irmãos e irmãs que também estão online. Receba essa canção como a nossa expressão de adoração. Se você pode, se coloque de pé, aplauda o nome daquele que vive, aplauda o nome daquele que reina, levante suas mãos mais alto e aplauda Ele. Eu acho que essa oração, essa canção foi feita por Paulo. Cria em mim. Vê se não foi Paulo que compôs essa música. Um bom coração, pois eu quero ser o que queres pra mim. Vê se não é Paulo. Meu interior vem moldar, Senhor, pois eu quero ser o que queres pra mim. Enche-me, transporta, Santo
Senhor, eu irei. Onde queres que eu vá, enche-me, transborda. Santo Espírito, me use pra tua glória. Santo Espírito, minha vida dou como sacrifício vivo a ti. Tudo que sou entrego em tuas mãos. Eu me rendo. Aqui estou, faça a tua vontade em mim, Senhor. Tudo que sou, entrego em tuas mãos. Eu me rendo. Olha o Paulo, olha o Paulo. Coração te dou, Senhor. Jesus, eu vivo por ti. Tens tudo, Deus, minha vida dou. Jesus, eu vivo por ti. Meu coração te dou, Senhor. Jesus, eu vivo por ti. Tens tudo, Deus, minha vida dou. Jesus, eu vivo por ti. Minha vida dou como sacrifício vivo a ti. Tudo que sou, entrego em tuas mãos. Eu me rendo. Aqui estou, faça a tua vontade em mim, Senhor. Tudo que sou, entrego em tuas mãos. Meu coração te dou, Senhor. Jesus, eu vivo por ti. Tens tudo, Deus, minha vida dou. Jesus, eu vivo por ti. Meu coração te dou, Senhor. Jesus, eu vivo por ti. Tens tudo, Deus, minha vida dou. Jesus, eu vivo por ti. Jesus, eu vivo por ti. Oh, Jesus, eu vivo por ti. Jesus, eu vivo por ti. Oh, Jesus, eu vivo Aleluia. Aplauda mais uma vez o Senhor. Levante suas mãos sobre a tua cabeça. Aleluia.
Aleluia. Eu fico imaginando o potencial que Deus vê em vocês. Aqui não é papo de coach não, ok? Com todo respeito, aqui é coach. Uma baita de uma profissão, os caras estão ganhando dinheiro. E tem que ganhar mesmo. Fazendo honestamente, tem que ganhar mesmo. Aqui não é papo de coach, com todo respeito ao coach. Aqui é papo de pastor. Ei, se você entendesse o potencial que tem na tua vida, ei, se Deus usou um assassino, você, não é mais você que nasceu, tudo no telinha, aí ele pode pegar você e ir para cima. Sabe por quê? Porque o mérito não está no vaso. O mérito está dentro do vaso. E quem escreveu o que eu estou acabando de dizer foi o Paulo em Efésios. O mérito não está em mim. Trago comigo as marcas de Cristo. E ele vem dizer, essa tenda aqui, essa tenda é passageira. Ele chama o corpo dele de tenda. Mas o que está dentro da minha tenda, isso é eterno. Se você for no teu braço, não, o dia que eu fizer o college, o dia, aí... Não, ei, eu não estou falando de teologia, eu estou falando de vida, estou falando de adoração só. Mas se você deseja se capacitar, não, o dia que eu casar eu faço college, ou eu me preparo para Deus, aí você casa. Aí não, o dia que eu ganhar filhos, aí eu vou. Aí beleza, agora estou com um filho, muito problema. Não, quando for, vou. Aí eu sossego, coloco meu burro na sombra, aí eu sirvo a Jesus. Ei, quem não é fiel no pouco, nunca será fiel no muito. Versão traduzida, Rodrigo Soeiro de Souza. Quem não é fiel solteiro, nunca vai ser fiel casado. Deus vê muito potencial na gente. Os campos estão brancos, são poucos os ceifeiros. Que Ele nos encontre. Com muito carinho e respeito, peço nesse momento que você feche seus olhos, coloque a mão no teu coração e baixe sua fronte, por favor. Um sinal de respeito, de redição, não de mim, não para mim, é de Deus. Vocês não vão orar para mim. Você que está em casa, faça a mesma coisa. Repitam após mim, dizendo, Senhor Jesus, obrigado, porque não me faltam dúvidas a respeito de quem eu sou. Mas eu tenho a convicção de quem Tu és. Pai, obrigado, porque ao mesmo tempo que eu enxerguei nesse texto que Tu és soberano, através da vida de Paulo, eu também aprendo que o Senhor também respeita as minhas decisões como Ananias. Pai, Tu és inexplicável e eu me rendo a isso. Perdoe os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Com a minha boca, com máscara e tudo, confesso que Tu és o Cristo, Jesus Cristo. Com o meu coração, eu acredito. Todas as escamas espirituais estão sendo derrubadas agora. Pai, eu Te amo. Eu Te amo. Ainda com os olhos fechados, fronte baixa, mão no coração. Para que ninguém veja ninguém. É assim que eu desejo que seja de fato esses nossos próximos cultos, nesse momento de aceitar Jesus. Se tem alguém aqui que deseja aceitar Jesus, fez essa oração pela primeira vez, ou você que se afastou e percebeu que não dá para fugir. Não porque Deus é um namoradinho ciumento, não. Mas é porque Ele é como se fosse uma água dizendo para o peixe, fica em mim, que vai dar match. Fica em mim, você vai ter vida. Se você fez essa oração pela primeira vez, ou se você está voltando desesperadamente, você vai voltar a perder teu sono por Deus, você vai voltar a perder teu sono pelas coisas de Deus, você vai viver apaixonado por Deus. Se você deseja aceitar Jesus,
ou voltar para Ele caso você tenha se afastado. Ninguém está te vendo nesse momento, todos estão com os olhos fechados, a não ser eu que estou com os olhos abertos. Se você está voltando ou aceitando, eu vou contar até 3. Quando eu falar 3, eu vou pedir para você levantar sua mão ou o seu braço. 1, 2, 3. Se você deseja aceitar Jesus, levante sua mão. Ali já temos uma pessoa. Ninguém precisa ver. A primeira pessoa já está ali. Quem é a segunda pessoa? Quem é a segunda pessoa? Ali já temos a segunda pessoa. Já temos a terceira pessoa. Se você está me assistindo online, coloque aqui, eu aceito, pronto, eu volto, coloque aqui. Se tem mais alguém, eu estou vendo 3 pessoas, se tem mais alguém. Rodrigo, eu vou ter que frequentar a DAI? Não, você não entendeu nada, eu estou falando de você entregar a tua vida para Jesus. Você quer ficar na DAI? É uma outra coisa, eu estou falando de Jesus. O papo aqui é Jesus, nada é sobre nós, tudo é sobre Jesus. Permaneça com a tua mão erguida, permaneça com a tua mão erguida. Se você está aceitando a Jesus ou voltando para Ele, permaneça. Eu vou dar mais 10 segundos para você tomar essa decisão. Tem pessoas online que estão voltando, tem pessoas online que estão aceitando. Aleluia, aleluia. Aleluia. Quantos podem aplaudir a Jesus por essas pessoas que... Se fosse o teu parente, você estava dando glória mais alto. Se fosse o teu parente, você estaria cantando. Aqui estou, faça a tua vontade em mim, Senhor. Tudo que sou, entrego em tuas mãos. Eu me rendo. Meu coração te dou, Senhor. Jesus, eu vivo por ti. Tens tudo, Deus, minha vida dou. Jesus, eu vivo por ti. Meu coração te dou, Senhor. Jesus, eu vivo por ti. Tens tudo, Deus, minha vida dou. Jesus, eu vivo por ti. Jesus, eu vivo por ti. Oh, Jesus, eu vivo por ti. Jesus, eu vivo por ti. Oh, Jesus, eu vivo por Louvado seja Deus. Podia ter um culto agora né? Depois às 3, depois às 5. Em breve, muito em breve. Deus abençoe a semana de vocês. Com muita missão no bolso, hein? Em nome de Jesus. Com muita missão. Leva para casa. Vocês que aceitaram Jesus ou que voltaram para Jesus, existem dois caminhos que eu sugiro que vocês façam. O primeiro caminho é vocês procurarem o nosso stand de eventos ali. Faz assim, por favor, Clay. Isso. Lá, elas estão para te dar todas as informações que você precisa da igreja. Pastor, quero me batizar? Tá lá. Pastor, antes de batizar, eu quero aprender um pouco mais. Tem curso? Tem. Pastor, esse negócio de alfa aí, é de comer? Pode ser. A gente faz o que for. A gente faz o que for. Eu tenho uma tese que a gente tem que fazer tudo que não for pecado para ganhar o pecador. Certo? Então assim,
pastor, vamos para o Hopi Hari? Vamos. Eu fiquei sabendo que o Felipe Cairo, ele tem medo de montanha-russa. Tadinho, não sabe o que é Play Center. Quantos anos você tem? 32. Você nunca foi pro Play Center? Foi? Mas você iria numa montanha-russa para ver a pessoa aceitar Jesus? Ah, bom. Senão você estaria excluído hoje. Boa resposta, não foi boa resposta? Quero ver. Vamos pro Hopi Hari, todo mundo. Vamos ver se é verdade. Então vocês que aceitaram ou voltaram para Jesus, de uma maneira bem discreta, a gente quer chegar e tentar estar mais próximo. Então, você pode tirar todas as informações. Não, pastor, não quero conversar com ninguém hoje, mas eu quero saber mais informações. Pode mandar um e-mail para contato@adai.com.br. No caso, você que está online também, pode clicar aí no link que os nossos voluntários estão colocando e também no QR Code, enfim. O que não falta são possibilidades. O que não faltam são possibilidades para você estar com a gente. Uma boa semana para vocês. Obrigado por tudo, obrigado por terem feito a inscrição. A gente vai vencer. Já estamos vencendo. Tenho pedido que Deus continue guardando vocês. Só de vocês estarem vivos já é um grande privilégio. E aqueles que partiram para o Senhor, vocês podem ter certeza que eles estão muito melhores do que a gente. Já estão cantando que Ele é santo, todo poder. Eles não precisam fazer mais missão. Eles estão falando o que o apóstolo Paulo falou em 2 Timóteo. Já no fim da vida, eu preguei o começo da vida, mas o fim da vida do Paulo é: eu combati o bom combate, cumpri a carreira, guardei a fé. Essa é a minha oração. É que quando essa tenda aqui se desfizer, a gente possa estar com Jesus Cristo. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor nos deu e te entregamos. É lógico que não entregamos tudo que o Senhor nos deu, porque o Senhor sempre nos dá mais do que merecemos. Muito obrigado. Obrigado por aqueles que estiveram com a gente nesse local. Obrigado também por São Bernardo, por Jardim Colorado, por Santos, nossa comunidade online. Obrigado, Pai. Estamos nesse desafio da Semana Solidária e não tem desculpa melhor do que sermos úteis para o Teu reino, carregando essa responsabilidade da Semana Solidária, passando todas as nossas metas. Em nome de Jesus, abençoe os líderes, abençoe os supervisores, os coordenadores, aqueles que frequentam os nossos pequenos grupos, em nome de Jesus, Pai. E se entrou alguém enfermo aqui, sairá nesse momento curado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Obrigado, porque o Teu Evangelho foi pregado. Não existe mérito algum nesse vaso que pregou, mas o que está dentro de mim, eu sei que é poderoso. Obrigado. Em Cristo Jesus, oramos e te agradecemos. Amém. Que a graça do Cordeiro de Deus, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam com todos e todos digam...